Vamos falar sobre o papel da farmácia solidária e como a comunidade tem acesso e pode contribuir com esse serviço. A coordenadora da Farmácia Solidária de Blumenau, Cláudia Antunes, está com a gente. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para conversar sobre isso. Acho que a gente já pode começar contextualizando o que é a farmácia solidária e qual é o principal objetivo, né, desse projeto de farmácia solidária. Sim. Bom dia a todos, né? A farmácia solidária, ela é uma farmácia totalmente diferenciada aqui na cidade de Blumenau. Ela se diferencia pelo sentido de que ela não é igual às outras farmácias da rede de saúde pública aqui. Ela pertence à rede, porém ela não é contemplada pelo REMUME, que seria onde tem as medicações que o governo municipal paga. Ela é uma farmácia totalmente gratuita, ela tem uma ordem bem filantrópica no sentido de estar ajudando as pessoas quando elas vão até o posto de saúde e não conseguem obter essa medicação. Porque é uma medicação que, não, como eu disse antes, ela não tem disponível nos postos e AGFs. Entendeu? Ela tem somente lá comigo. É uma medicação, como eu vou dizer para você assim, a medicação que teria que ser paga. Lá ela tem um custo gratuito. Sim. Não tem custo, na verdade. Daquelas que são encontradas lá, né? Isso. E como surgiu essa iniciativa, né? Existe uma história ou motivação diferenciada, né? Por trás do surgimento da farmácia solidária? Sim, existem. Inclusive, esse ano a gente vai fazer um projeto de maior ampliação de divulgação da farmácia, porque todo ano a Blumenau é uma cidade que aumenta cada vez mais, né? E a demanda de pacientes está cada vez maior, e a farmácia solidária de Blumenau atualmente é a maior do estado. Somos em 4. Ano passado, o governador autorizou para que qualquer cidade de Santa Catarina possa ter a sua própria farmácia solidária. E cada farmácia solidária, sim, tem a sua história. A nossa, ela é proveniente da catástrofe de 2008. Em 2008 se viu a necessidade de ajudar as pessoas que estavam debilitadas, que não tinham moradia, não tinham alimentação e, consequentemente, também dificuldade não tinham de acessar acesso a medicamentos. Então, como veio muita doação nessa época, dessa catástrofe se originou a farmácia solidária. Isso no ano de 2008. A farmácia solidária ela está presente, atuando aqui em Blumenau há 17 anos. Todo ano, em dezembro, ela comemora seu aniversário. Então, a história da farmácia, a nossa é essa. Ela vem da origem de uma catástrofe. Todas as outras solidárias têm a sua própria história. Entendo. Que tipo de medicamentos e produtos são oferecidos pela farmácia solidária? É uma gama muito grande, desde antipertensivos, que são o nosso carro-chefe, anticoncepcionais, polivitamínicos, antidiabéticos e ainda, além de toda essa gama grande de tipos de medicamentos que temos lá, às vezes atuamos ajudando pessoas com materiais de curativo que às vezes chegam esporadicamente, com algum tipo de botas ortopédicas, até mesmo cadeira de rodas, a farmácia solidária já conseguiu ajudar, mas que fique claro, a farmácia distribui somente medicação. Contudo, muitas vezes quando algum paciente vai a óbito, ou então que o paciente não usa mais alguma coisa, ele geralmente leva até nós e a gente redireciona esses materiais. O foco da farmácia é o medicamento. Né? Mas se aparece, pode aparecer o nosso objetivo mais, sempre é ajudar. Todos relacionados à saúde, né? Quem pode ter acesso a esses medicamentos, né? E se existe algum critério de atendimento? Qualquer pessoa tem direito a ir à farmácia solidária. Qualquer pessoa. Ela pode... Independente se é da saúde pública, privada... Independente. Até, inclusive, o nosso público maior vem da privada, porque hoje o que acontece, a pessoa trabalha numa empresa, essa empresa paga um plano de saúde para essa pessoa. Mas nem sempre quer dizer que a pessoa vai conseguir ter as medicações com aquela receita particular. Se essa pessoa for até o posto de saúde com a receita particular, ela não consegue retirar a medicação. A farmácia solidária fornece medicamentos para qualquer pessoa, de qualquer local do Brasil, tendo a receita válida, independente do que seja.
Só chegar lá com uma receita Só chegar lá com a receita válida. Como é que funciona na prática o processo de quem precisa retirar um medicamento na farmácia solidária? Só chega com a receita, não precisa apresentar documentação, Não, nada? somente a receita, é o que importa. E ultimamente a gente está tendo agora com essas modernidades, né, as famosas receitas com QR Code. Está fazendo assim, aumentou bastante a demanda de pessoas que vão com esse tipo de receita. E a gente aceita porque temos o leitor de QR Code lá. Até porque isso viabiliza a agilidade, não é tanto papel, tanta burocracia. Nos folders que a farmácia solidária distribui e nos cartazes que tem nas unidades de saúde, existe lá o QR Code da farmácia solidária, onde você mira o celular nela e automaticamente aparece a relação de todas as medicações disponíveis na farmácia solidária. Aí pode fazer uma consulta, né? E isso, essa lista é atualizada semanalmente e ela consta no site da Prefeitura de Blumenau. Hoje são mais ou menos quantos medicamentos disponíveis? Você tem ideia? Tenho sim. Até esse é um dos nossos maiores orgulhos. Hoje nós temos mais de 3 mil medicamentos. Mais de 3 mil tipos de medicações disponíveis na farmácia solidária. E como esses medicamentos chegam até vocês? Ele chega justamente, esse é uma das minhas atribuições. Eu, enquanto coordenação, cuido da parte de coleta e da parte de captação. O que seria a parte de captação? Eu me direciono a alguns consultórios, algumas pessoas, mobilizo pessoas e campanhas de conscientização, reuniões onde eu peço para as pessoas que as medicações que ou elas não usam mais, ou nos consultórios, quando não tem mais utilidade lá as amostras grátis que estão ocupando espaço, elas vão até a mim. Ou, na verdade, eu coleto. Eu faço como se diz, eu faço aquele meio de campo ali para estar coletando essa medicação. Repito para você, hoje a farmácia solidária é a que mais tem, nesse sentido, de Blumenau é a que mais tem, por causa desse trabalho, desse matriciamento que se faz juntamente, principalmente aos consultórios, que são grandes doadores. A prefeitura divulgou que são mais de 8 mil atendimentos entre janeiro e junho. Isso vem crescendo ano a ano. Sim. E qual é a média de retirada de equipamentos? De medicamentos, desculpa. Olha, não conseguiria te passar esse número exatamente, porque assim, ele oscila muito. Um paciente pode ir lá com 5 ou 6 receitas. Então, eu contabilizo por atendimento e não por medicamento. Então, os atendimentos eles podem oscilar muito, entendeu? Mas são mais de 1.000 por mês, então, né? Com certeza, absoluta, porque assim a demanda cresce cada vez mais. É por isso que é muito importante a parte da divulgação da farmácia, para que a medicação não vença na prateleira, para que seja buscada. Porque o que acontece é o seguinte, muito paciente vai lá, às vezes não consegue a sua medicação, alguns ficam chateados, porque confundem muito a farmácia solidária com as farmácias de posto, eles acham que tem que ter obrigação de ter. Então, os que conseguem saem felizes, os que não conseguem meio que acham que ela não tem muita valia, entendeu? Então, esse processo de divulgação para saber como funciona o mecanismo de funcionamento é muito importante. É verdade. Então vamos lá, né? Se você tem uma receita médica com um medicamento que não está disponível pelo SUS, né? E você precisa daquele medicamento, você pode fazer uma consulta na farmácia solidária. Se aquele medicamento estiver lá, você simplesmente comparece com a receita e retira esse medicamento. Exatamente. E uma coisa muito importante, não menos importante, né? Seria que a lista de medicações disponíveis nas redes de saúde, às vezes acontecem faltas. E quando essas faltas acontecem, podem ser encontradas na Solidária. E com certeza não será negado o atendimento. Porque, volto a dizer, lá a gente faz a coisa para que ela funcione de maneira melhor. Porque além da doação da medicação, a farmácia solidária hoje tem um trabalho crucial, que é a captação também das medicações vencidas, o descarte correto. Exato. E o descarte correto, então, digamos, para não... O paciente que vai no posto de saúde e a medicação dele tem lá, ele tem que pegar lá. Porque senão aquela medicação pode vencer lá e vai onerar o município 2 vezes. O município teve que comprar a medicação e depois pagar o descarte. Então, para que isso não aconteça, a gente faz essa política de educação da população, que ela se conscientize. Pegue sua medicação na sua região. Uma vez que não tenha, você pode... Aí sim, você venha para a farmácia solidária. É o caminho correto. Como é que é a união de vocês com as unidades de saúde? Por exemplo, a unidade de saúde não tem o medicamento, ela já indica
Sim, sim. Para aquele usuário, Nós temos passa acesso. na farmácia. Ou ela já tem essa informação na farmácia solidária, vá lá e pegue? No próprio site da prefeitura, além de ter o site da farmácia solidária, hoje existe também, se eu não me engano, o Pronto Med, onde você acessa lá e sabe exatamente onde tem a medicação na sua unidade, se está em falta ou não. E toda semana a gente recebe uma lista do que tem em falta na rede do SUS ali em geral. Então, quando o paciente vem até a farmácia solidária, um exemplo clássico, falta um omeprazol no posto de saúde. Certo. E na Solidária tem, com certeza a gente vai fornecer. Com certeza, né? E não há, digamos, discriminação por ser de uma rede particular, de uma rede privada de saúde ou de uma unidade de saúde pública, o atendimento. Não, jamais. Tanto que o próprio nome da farmácia já diz, né? A solidariedade, ela é para todos. Então, a farmácia solidária, o lema dela é esse, né? Generosidade é o melhor remédio. Então, a gente está ali para se ajudar. Infelizmente, ainda existem informações desencontradas. Volto a dizer para você, a importância da divulgação de como é o mecanismo da farmácia, porque muitos confundem de como ela funciona. A partir do momento que consegue entender bem certinho o mecanismo de funcionamento da farmácia solidária, ela se torna muito útil para a pessoa que sabe usá-la. Mas o caminho correto é, primeiramente, sempre a primeira atendimento é a porta de saúde básica, lá no posto de saúde. Se não tem no posto de saúde, você vai no seu AGF. Se não tem no AGF, aí você vai lá para as farmácias especializadas, que existem outras lá além da farmácia solidária. Sim, com certeza. A comunidade pode doar medicamentos, né? Que tipo de doações são aceitas e qual é a orientação? A farmácia solidária, ela trabalha então com o processo de triagem, né? Temos a nossa mesa de triagem, que é o caminho da medicação que eu digo, né? A medicação pode ser qualquer uma. Existem as caixas coletoras nos AGFs, né? E qualquer pessoa pode estar se dirigindo em qualquer unidade de saúde e descartar a sua medicação. Certo. Essa medicação vai chegar até a solidária. Uma vez chegando na mesa de triagem, vai passar pelo processo do crivo farmacêutico para avaliar como está essa medicação. A decisão é do farmacêutico, se essa medicação está disponível para uso ou não. Geralmente vai mais para descarte. O nosso forte mesmo são as amostras grátis que chegam dos consultórios das doações. Da população chegam poucas doações? Muito poucas, porque, digamos, se você vai, por exemplo, você compra 2 caixas da medicação. Uma você usa, outra você não usa. A que você não usou, geralmente vai para doação. A que você usou, geralmente vai para descarte. Ah, certo. O descarte correto, né? É difícil ter uma família que não tem uma farmacinha em casa, né? Sim, sim. É muito difícil. Então a gente pode até dar uma chamadinha de atenção, porque nos tratamentos, muitas vezes, né? Os tratamentos mais longos, o médico, depois, na metade do tratamento, descarta a necessidade da continuidade de um medicamento e aquele medicamento fica lá, fica jogado muitas vezes. E pode ajudar uma outra pessoa que necessita e não tem condições, né? Exatamente, mas aí volto a dizer para você, ele precisa passar pelo crivo farmacêutico, passar por lá. Porque a medicação ela tem que estar bem armazenada, existe um controle de temperatura. Hoje a farmácia solidária nós temos lá, temos microscópios, lente de aumento para você olhar bem certinho a validade. Você tem ali para toda uma responsabilidade para saber como que essa medicação vai chegar até o paciente. Mas é importante o cidadão saber que ele pode ir numa unidade de saúde, entregar esses medicamentos, que a partir daí esse processo todo é cumprido, né? Pode deixar que vai da unidade de saúde até vocês. Todas as unidades de saúde de Blumenau contém, os AGFs têm as caixas coletoras, que esse ano, inclusive, queremos ampliar o número de caixas coletoras. Estou procurando fundos para isso. E todos os postos de saúde, eles têm baldes coletores. E esses baldes, uma vez por semana, são deixados lá na farmácia solidária. Semanalmente, a gente tem um número bem grande de descarte, entendeu? A gente fica feliz, porque isso é a consciência ecológica, né? Porque não pode ir para o meio ambiente. E a Blumenau, a prefeitura, ela paga uma empresa especializada justamente para isso. E a responsável por todo o descarte de medicação de Blumenau é a farmácia solidária.
Então, olha, se você tem medicamentos vencidos, né, gente, leve para uma unidade de saúde ou diretamente na farmácia solidária. Onde é que fica a farmácia solidária? A farmácia solidária fica no Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira, em frente à Policlínica Sala 2. Ali em frente à Policlínica, então, fica a farmácia solidária. Pode levar ela ou em uma unidade de saúde, né, que eles fazem o correto descarte desses medicamentos. E aqueles que não estão vencidos passam por uma triagem e, dentro da possibilidade, né, vão fazer parte aí da composição dos medicamentos entregues e distribuídos pela farmácia solidária. Exato. E isso é muito importante. Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelo projeto de vocês da farmácia solidária? Um dos grandes desafios, às vezes, pode ser o próprio, como seria assim, a própria farmácia em si é um desafio diário com ela mesma. O projeto em si. Isso, porque muitas vezes algumas entidades são contra, porque acham que não sabem a rastreabilidade da medicação. Inclusive, vamos implantar o sistema de cadastrar toda a medicação no sentido com código de barra, no sentido para a rastreabilidade da medicação. Estamos começando esse ano com o projeto farmacoterapêutico, onde a gente está acompanhando alguns pacientes que são usuários diretos assim da farmácia solidária. Sim. E que elas usam aquela medicação. Estamos acompanhando, assistindo esse paciente para ver como que está funcionando essa medicação. Porque se há 17 anos essa farmácia existe, graças a Deus nunca tivemos nenhum tipo de problema com alguma doação. Alguns erros podem acontecer, mas não no sentido de alguma medicação errada ou não. Erros eu digo no sentido, alguma confusão do próprio paciente, mas a gente está aberto à comunicação. Então, o nosso maior desafio é cada vez mais provar a importância social que tem esse projeto dentro da cidade de Blumenau. De saber que uma pessoa que eu venho de fora com a sua medicação de uso contínuo, ela não vai conseguir na unidade, ela consegue na solidária. De saber que aquela pessoa está passando por um momento difícil financeiro, ela não tem condições, ela tem acesso à farmácia solidária. E mesmo quem tenha condições também tem acesso, porque tem a questão da universalidade, né, do SUS. Então, a farmácia solidária, ainda que não seja mantida pelo SUS no sentido de mantimentos ali, né, a gente não faz discriminação de nenhum tipo de paciente. Ela está aberta a todos. Só que muitas vezes um desafio grande, como você mesmo falou, esbarra na própria receita. O pessoal, uma vez que pensa, é farmácia solidária, vem de graça, então dá a medicação. Não é assim que funciona. É lá só dentro, com receita. Só né? com receita. Lá dentro temos profissionais qualificados, tem farmacêutico lá dentro, então, digamos, ele tem um CRF para quem ele tem que prestar satisfação, então ele precisa avaliar o paciente, a receita e saber o que está sendo feito. Com certeza, essa conscientização é necessária, né, para a utilização claro, desse assim, programa. Indispensável a receita médica. Não se consegue nada na farmácia solidária, é uma farmácia como qualquer outra, porque a maioria das farmácias que são do município, do município assim, que é do SUS, é necessário a receita, porque quem dita o que o paciente tem que tomar ou não é o médico. E o comprovante, o que dá o respaldo tanto para o paciente como para quem está dispensando a medicação, é a receita. A gente tem campanhas onde a gente fala que receita é um documento. Não rasura, não rasga, não suja. E não perde. E não perde. E não perde, porque vai precisar de novo. Como vocês avaliam a conscientização da população sobre o descarte correto de medicamento e o uso racional desses medicamentos também? Hoje, como eu volto a dizer para vocês, o processo de divulgação é fundamental. Falta mais divulgação nesse sentido. Eu tento a todo custo, a gente vai buscando recursos, conversando com as mídias e deixando claro. Ano passado, que eu dei o pontapé inicial com o Marco, que a gente não tinha no sentido das caixas coletoras. Elas são diferenciadas. Saiu na mídia, saiu no rádio, em algumas rádios, divulgando que essa caixa ela é diferenciada. Uma vez que o paciente largou ali a medicação, ele não tem mais acesso. Só o profissional de saúde pode abrir por trás, porque é chaveada, lacra aquilo, vem com a identificação da unidade que é e vai parar lá na solidária. Então, digamos assim, o descarte correto é também sempre um grande desafio, porque como você mesmo disse, as pessoas costumam ter sua farmacinha em casa e muitas vezes nessa faxina podem colocar no lixo comum, o que é muito prejudicial ao meio ambiente. Exato. Então a gente mobiliza e solicita a todas as pessoas, seja uma cartela de dipirona
ou seja a farmacinha, seja o que for, coloca numa sacolinha e leva na sua unidade de saúde, se não puder levar até a solidária, porque é até lá que vai chegar, e de lá vai ter o destino correto, e com isso a gente vai ter ciência com números e valores de quanto que a gente está descartando e livrando o meio ambiente dessas medicações vencidas. Cláudia, muito obrigado pela tua participação. Esse espaço está aqui à sua disposição quando você precisar, quando você quiser conversar com a comunidade de Blumenau através desse nosso canal de comunicação. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, sim, e mais uma vez convido a todos a conhecerem a Farmácia Solidária de Blumenau e ver o trabalho belíssimo que tem ali. Obrigado, Cláudia Antunes, coordenadora da Farmácia Solidária de Blumenau. Falamos sobre o papel da farmácia e como a comunidade tem acesso e pode contribuir. Lembrando, está à disposição, fica em frente à Policlínica de Blumenau. São mais de 3.000 medicamentos que fazem parte da Farmácia Solidária. Para ter acesso a esses medicamentos, basta comparecer lá levando uma receita médica. Sem receita médica não é liberado medicamento. Então, se você tem uma receita médica, precisa de um medicamento, consulte a Farmácia Solidária. É possível fazer consulta sobre os medicamentos disponíveis no site da Prefeitura de Blumenau. A média de atendimento é de mais de 1.000 por mês. Então vá lá, né? Leve sua receita, independente de ser pública ou privada, para ver se você pode ter acesso a esses medicamentos.